E a previsão é que em 45 dias as águas do São Francisco abasteçam também o reservatório de Boqueirão, na região de Campina Grande, beneficiando mais de 800 mil pessoas. São quase 10 anos desde o início das obras em 2008, no segundo mandato de Lula. A previsão inicial de que toda a transposição já estaria concluída em 2012 ficou na promessa. 5 anos depois, ainda tem obra para ser feita. O plano do governo é beneficiar 12 milhões de pessoas em 4 estados quando o projeto ficar pronto. A água que sai do São Francisco vai subir até 40 metros de altura depois de passar por estações de bombeamento. Inicialmente, a obra iria custar 4 bilhões e meio de reais. Hoje, o orçamento total já chega a quase 10 bilhões. A transposição se divide em 2 eixos. O norte, de 260 quilômetros de extensão, com previsão de inauguração no segundo semestre. Segundo o governo, 95% das obras estão prontas. Este eixo começa em Cabrobó, Pernambuco, segue para o Ceará e depois para Paraíba, terminando o percurso em Cajazeiras. No eixo norte faltam 3 trechos. 2 deles, segundo o governo, estão em fase final dentro do cronograma. O terceiro trecho, entre Pernambuco e Ceará, estava sob responsabilidade da Mendes Júnior, que saiu do projeto. Agora o governo está em fase de licitação para que uma nova construtora assuma a obra. E tem o eixo leste, de 217 quilômetros, que teve uma parte inaugurada hoje pelo presidente Temer. Toda a parte de Pernambuco já está em funcionamento. A barragem de Sertânia se rompeu no último sábado, uma semana depois de inaugurada. Segundo o Ministério da Integração, o vazamento foi contido no mesmo dia e a água do São Francisco pôde seguir para Paraíba. A porta de entrada é o açude de Poções, em Monteiro. Esse eixo, segundo o governo, está concluído. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para todo o Brasil com a Maju Coutinho, lá em São Paulo. Oi, Maju, o que você destaca hoje? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, choveu no sul como previsto. Em São Paulo tinha previsão de chuva isolada, mas ela se espalhou bem, viu? Caiu granizo em alguns pontos da capital paulista e ventou. Rajadas de 45 quilômetros por hora aqui. Só que ventou mesmo para valer lá no sul, ó, em Tramandaí, 93 quilômetros por hora, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, quase 100 quilômetros por hora. E a sexta-feira vai terminando com chuva em Curitiba, aqui em São Paulo, em Campo Grande, em Belém e em Teresina. A frente fria que chegou ao sul ontem deve perder um pouco de força, se afastar um pouco, mas tem esse sistema aqui de baixa pressão, a fábrica de nuvens de chuva, que está perto do Paraguai e deve provocar temporais no centro-oeste gaúcho. Na maior parte do sul, pancadas à tarde. E entre o leste do Paraná e de Santa Catarina, céu com muitas nuvens e chuva. A capital catarinense, Floripa, vai ter um sábado bem instável, com chuva desde cedo, máxima de 29 graus por lá. E a chuva deve marcar presença logo cedo também em vários pontos do norte e do nordeste. Por exemplo, Fortaleza, lá no Ceará, onde já choveu 70% da média do mês. E vem mais chuva. Sul e leste da Bahia com tempo mais instável também, assim como essa faixa aqui entre leste de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. No centro-oeste, na maior parte do centro-oeste, pancadas no período da tarde, assim como aqui em grande parte de São Paulo. Agora a gente vai saber onde o sábado vai ser todinho de sol. Sul de Mato Grosso do Sul, oeste, aliás, de Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso, nessa área aqui que abrange parte do Tocantins, do Piauí, avançando por Pernambuco, um pedação da Bahia e de Minas Gerais, todo o Rio de Janeiro, aqui, olha, sul do Espírito Santo e um pedaço de Goiás e o norte paulista. Em vários pontos da área de tempo firme, à tarde de sábado, Renata, pode ser bem seca, com umidade relativa do ar aí descendo ladeira abaixo. E as temperaturas? Vamos a elas, eu começo com as temperaturas nas capitais que terão uma tarde de secura, como Palmas com 34 graus e BH com 30 graus. No Rio, aí para vocês, para a alegria do Bonner, né, 37 de máxima, sol o dia inteiro. E representando as capitais com pancadas à tarde, a gente vai ter Goiânia com 33 graus e São Paulo com 31, que é a mesma temperatura aqui de Maceió, só que em Maceió, Renata, a chuva é mais ligeirinha. Obrigada, Maju. Bom fim de semana. Olha aí, Bonner, 37 graus. Isso é uma delícia, espetacular. Eu fico curioso para saber qual vai ser a sensação térmica com 37 de temperatura.
Gente, o Globo Repórter está de volta e vai levar todo mundo hoje para um Líbano novo, que renasceu de guerras e de terremotos. Uma viagem mágica que lembra um conto das Mil e Uma Noites. E você vai com a gente. São cenários impressionantes. A Cidade do Sol e a Lenda dos Gigantes. O requinte da Mesquita Azul. A oitava maravilha da Terra, a deslumbrante Gruta de Geita. Maravilhoso. Pratos sedutores, deliciosos e doces irresistíveis. Segura. Do dia, da noite. Esconderijos de guerra. Essa é a primeira vez que uma equipe de televisão brasileira entra nesses túneis. Você sabia que é a Marinha do Brasil quem protege a costa libanesa? Não adorou? E a alegria dos brasileiros que escolheram o Líbano para viver. Hoje, no Globo Repórter. Um menino de 14 anos encontrou os restos de um avião militar da Segunda Guerra Mundial na Dinamarca. Foi por causa de uma pesquisa para a escola que Daniel resolveu finalmente sair pelos campos de Birkelse, no norte da Dinamarca, atrás da história que ele passou a vida ouvindo o bisavô contar. Com um detector de metais e a ajuda do pai, o menino de 14 anos queria encontrar um avião da Alemanha nazista que teria caído muito perto da casa da família em 1944, quase no fim da Segunda Guerra Mundial. E ele acabou achando tudo isso. É incrível ter encontrado essas coisas. Daniel ainda se espanta diante do avião e das bombas que passaram mais de 70 anos debaixo da terra. O historiador Søren Flensted conta que os arquivos mostravam que o avião tinha desaparecido na Dinamarca, mas que ninguém sabia onde ele estava. Bom, o bisavô de Daniel sempre soube. Eu vi um avião alemão voando para cima e para baixo, até que ele desceu com uma velocidade muito rápida. Relembra Sigurd Jensen aos 94 anos. Penso que pode ter sido suicídio, mas o piloto pode também ter perdido a consciência quando fez aquelas manobras. Junto do avião, pesquisadores encontraram o uniforme da Luftwaffe, a Força Aérea Nazista, documentos e uma ossada que provavelmente era do piloto. Uma organização alemã responsável por guardar os túmulos e a memória dos soldados mortos na Segunda Guerra Mundial vai agora tentar descobrir quem era o piloto do avião encontrado na Dinamarca. Para os alemães lembrar e relembrar a guerra que foi arquitetada a poucos metros de onde eu estou agora, aqui no centro de Berlim, por Adolf Hitler e seus seguidores, continua sendo extremamente importante, principalmente para evitar que ela possa um dia se repetir. A seguir, Vitor Belfort enfrenta um adversário bem mais jovem no UFC. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Soja é agro. A soja coleciona